O filho da Gabriela, de Lima Barreto. Absolutamente, não pode continuar assim. Já passa, é todo dia. Arre! Mas é meu filho, me ama. E que tem isso? Os filhos de vocês agora têm tanto luxo. Antigamente criavam-se à toa. Hoje é um Deus nos acuda. Exigem cuidados, têm moléstias. Fique sabendo, não pode ir amanhã. Ele vai melhorando, dona Laura. E o doutor disse que não deixasse de levá-lo amanhã. Não pode, já lhe disse. O conselheiro precisa chegar cedo à escola. Há exames e tem que almoçar cedo. Não vai não, senhora. A gente tem criados para quê? Não vai não. Vou sim, que bobagem. Quer matar o pequeno, não é? Pois sim, está se ninando. O que é que você disse, hein? É isso mesmo, vou. Atrevida. Atrevida é você, sua... Pensa que eu não sei? Em seguida, as duas mulheres se puseram caladas durante um instante. A patroa, uma alta senhora ainda moça, de uma beleza suave e marmórea, com os lábios finos muito descorados e entreabertos, deixando ver os dentes aperolados muito iguais, cerrados de cólera. A criada agitada, transformada, com faiscações desusadas nos olhos pardos e tristes. A patroa não se demorou assim muito tempo. Violentamente contraída naquele segundo, a sua fisionomia repentinamente se abriu num choro convulsivo. A injúria da criada, decepções matrimoniais, amarguras do seu ideal amoroso, fatalidades de temperamento, todo aquele obscuro drama da sua alma, feito de uma porção de coisas que não chegava bem a colher, mas nas malhas das quais se sentia presa e sacudida. Subiu-lhe de repente a consciência e ela chorou. Na sua simplicidade popular, a criada também se pôs a chorar, enternecida pelo sofrimento que ela mesma provocara na ama, e ambas, pelo fim dessa transfiguração inopinada, entreolharam-se, surpreendidas, pensando que se acabavam de conhecer naquele instante, tendo até ali vagas notícias uma da outra, como se vivessem longe, tão longe que só agora haviam distinguido bem nitidamente o tom de voz própria a cada uma delas. No entendimento peculiar de uma e de outra, sentiram-se irmãs na desoladora mesquinhez da nossa natureza e iguais, como frágeis consequências do misterioso encadear de acontecimentos, cuja ligação e fim lhes escapavam completamente, inteiramente. A dona da casa, à cabeceira da mesa de jantar, manteve-se silenciosa, correndo de quando em quando o olhar ainda úmido pelas ramagens do atoalhado, indo às vezes com ele até a bandeira da porta de fronte, donde pendia a gaiola do canário que se sacudia na prisão niquelada. De pé, a criada avançou algumas palavras, desculpou-se inábil e despediu-se humilde. Deixe disso, Gabriela, disse Dona Laura. Já passou tudo. Eu não guardo rancor. Fique. Leve o pequeno amanhã. Que vai você fazer por esse mundo afora? Não, senhora, não posso. É que... E de um hausto falou com tremuras na voz. Não posso não, minha ama. Vou-me embora. Durante um mês, Gabriela andou de bairro em bairro à procura de aluguel. Pedia lessem-lhe anúncios. Corria, seguindo as indicações a casas de gente de toda a espécie. Sabe cozinhar? Perguntavam. Sim, senhora, o trivial. Bem, e lavar? Serve de ama? Sim, senhora, mas se fizer uma coisa, não quero fazer outra. Então não me serve, concluía a dona da casa. É um luxo. Depois queixam-se que não tenham de se empregue. Procurava outras casas, mas nesta já estavam servidas. Naquela o salário era pequeno, e naquela outra queriam que dormisse em casa e não trouxesse o filho. A criança, durante esse mês, viveu relegada a um canto da casa de uma conhecida da mãe, um pobre quarto de estalagem, úmido que nem uma masmorra. De manhã via a mãe sair. À tarde, quase à boca da noite, via-a entrar desconfortada. Pelo dia em fora, ficava no abandono de enternecer. A hóspede, de longe em longe, olhava-a cheia de raiva. Se chorava, aplicava-lhe palmadas e gritava colérica. Arre, diabo! A vagabunda da tua mãe anda saracoteando. Cala a boca, demônio! Quem te fez que te ature? Aos poucos, a criança torrou-se de medo. Nada pedia. Sofria fome, sede,
calado. Enlaguecia a olhos vistos e sua mãe, na casa de aluguel, não tinha tempo para levá-lo ao doutor do posto médico. Baço, amarelado, tinha as pernas que nem palitos e o ventre como o de um batráquio. A mãe notava-lhe o enfraquecimento, os progressos da moléstia e desesperava, não sabendo que alvitre tomar. Um dia, pelos outros, chegava em casa semi-embriagada, escorraçando o filho e trazendo algum dinheiro. Não confessava a ninguém a origem dele. Em outros, mal entrava, beijava muito o pequeno, abraçava-o, e assim corria a cidade. Numa destas correrias, passou pela porta do conselheiro, que era o marido de Dona Laura. Estava no portão à lavadeira, parou e falou-lhe. Nisto viu aparecer a sua antiga patroa numa janela lateral. Bom dia, minha ama. Bom dia, Gabriela. Entre. Entrou. A esposa do conselheiro perguntou-lhe se já tinha emprego. Respondeu-lhe que não. Pois olha, disse-lhe a senhora, eu ainda não arranjei cozinheira. Se tu queres... Gabriela quis recusar, mas Dona Laura insistiu. Entre elas, parecia que havia agora certo acordo íntimo, um quê de mútua proteção e simpatia. Uma tarde em que Dona Laura voltava da cidade, o filho da Gabriela, que estava no portão, correu imediatamente para a moça e disse-lhe estendendo a mão, a bênção. Havia tanta tristeza no seu gesto, tanta simpatia e sofrimento, que aquela alta senhora não lhe pôde negar a esmola de um afago, de uma carícia sincera. Nesse dia, a cozinheira notou que ela estava triste, e no dia seguinte, não foi sem surpresa que Gabriela se ouviu chamar. Ô, Gabriela! Minha ama? Vem cá! Gabriela consertou-se um pouco e correu à sala de jantar onde estava a ama. Já batizaste o teu pequeno? Perguntou-lhe ela ao entrar. Ainda não. Por quê? Com 4 anos. Por quê? Porque ainda não houve ocasião. Já tens padrinhos? Não, senhora. Bem, eu e o conselheiro vamos batizá-lo. Aceitas? Gabriela não sabia como responder. Balbuciou alguns agradecimentos e voltou ao fogão com lágrimas nos olhos. O conselheiro condescendeu e cuidadosamente começou a procurar um nome adequado. Pensou em Huáscar, Ataliba, Guatemozin, consultou dicionários, procurou nomes históricos. Afinal, resolveu-se por Horácio, sem saber por quê. Assim se chamou e cresceu. Conquanto tivesse recebido um tratamento médico regular e a sua vida na casa do conselheiro fosse relativamente confortável, o pequeno Horácio não perdeu nem a reserva, nem o enfezado dos seus primeiros anos de vida. À proporção que crescia, os traços se desenhavam, alguns finos, o corte da testa límpida e reta, o olhar doce e triste como o da mãe, onde havia, porém, alguma coisa a mais, um fulgor, certas expressões particulares, principalmente quando calado e concentrado. Não obstante, era feio, embora simpático e bom de ver. Pelos 6 anos mostrava-se taciturno, reservado e tímido, olhando interrogativamente as pessoas e coisas, sem articular uma pergunta. Lá vinha um dia, porém, que o Horácio rompia numa alegria ruidosa, punha-se a correr, a brincar, a cantarolar pela casa toda, indo do quintal para as salas, satisfeito, contente, sem motivo e sem causa. A madrinha espantava-se com esses bruscos saltos de humor, queria entendê-los, explicá-los, e começou por se interessar pelos seus trejeitos. Um dia, vendo o afilhado a cantar, a brincar muito contente, depois de uma porção de horas de silêncio e calma, correu ao piano e acompanhou-lhe a cantiga. Depois emendou com uma área qualquer. O menino calou-se, sentou-se no chão e pôs-se a olhar, com olhos tranquilos e calmos, a madrinha, inteiramente delido nos sons que saíam dos seus dedos. E quando o piano parou, ele ainda ficou algum tempo esquecido naquela postura, com o olhar perdido numa cisma sem fim. A atitude imaterial do menino tocou a madrinha, que o tomou ao colo, abraçando-o e beijando-o, num afluxo de ternura, a que não eram estranhos os desastres de sua vida sentimental. Pouco depois, a mãe lhe morria. Até então vivia numa semi-domesticidade. Daí em diante, porém, entrou completamente na família do conselheiro Calaça. Isso, entretanto, não lhe retirou a taciturnidade e a reserva.
Ao contrário, fechou-se em si e nunca mais teve crises de alegria. Com sua mãe ainda, tinha abandonos de amizade, efusões de carícias e abraços. Morta que ela foi, não encontrou naquele mundo tão diferente pessoa a quem se pudesse abandonar completamente, embora pela madrinha continuasse a manter uma respeitosa e distante amizade, raramente aproximada por uma carícia, por um afago. Ia para o colégio calado, taciturno, quase carrancudo, e se pelo recreio ou contágio obrigava-o a entregar-se à alegria e aos folguedos, bem cedo se arrependia, encolhia-se e sentava-se vexado a um canto. Voltava do colégio como fora, sem brincar pelas ruas, sem traquinadas, severo e insensível. Tendo uma vez brigado com um colega, a professora o repreendeu severamente, mas o conselheiro, seu padrinho, ao saber do caso, disse com rispidez: "Não continue, hein? O senhor não pode brigar, está ouvindo?" E era assim sempre o seu padrinho, duro, desdenhoso, severo em demasia com o pequeno, de quem não gostava, suportando unicamente em atenção à mulher. "Maluquices da Laura", dizia ele. Por vontade dele, tinha-o posto logo num asilo de menores, ao morrer-lhe a mãe, mas a madrinha não quis e chegou até a conseguir que o marido o colocasse num estabelecimento oficial de instrução secundária, quando acabou com brilho o curso primário. Não foi sem resistência que ele acedeu, mas os rogos da mulher, que agora juntava à afeição pelo pequeno uma secreta esperança no seu talento, tanto fizeram que o conselheiro se empenhou e obteve. Em começo, aquela adoção foi um simples capricho de Dona Laura, mas com o tempo, os seus sentimentos pelo menino foram ganhando importância e ficando profundos, embora exteriormente o tratasse com um pouco de cerimônia. Havia nela mais medo da opinião, das sentenças do conselheiro, do que mesmo a necessidade de disfarçar o que realmente sentia e pensava. Quem a conheceu solteira, muito bonita, não a julgaria capaz de tal afeição, mas casada, sem filhos, não encontrando no casamento nada que sonhara, nem mesmo o marido, sentiu o vazio da existência, a inanidade de seus sonhos, o pouco alcance da nossa vontade, e por uma reviravolta muito comum, começou a compreender confusamente todas as vidas e almas, a compadecer-se e a amar tudo, sem amar bem coisa alguma. Era uma parada de sentimento, e a corrente que se acumulara nela, perdendo-se do seu leito natural, extravasara e inundara tudo. Tinha um amante, e já tivera outros, mas não era bem a parte mística do amor que procurara neles. Essa ela tinha certeza que jamais podia encontrar. Era a parte dos sentidos tão exuberantes e exaltados depois das suas contrariedades morais. Pelo tempo em que o seu afilhado entrara para o colégio secundário, o amante rompera com ela, e isto a fazia sofrer. Tinha medo de não possuir mais beleza suficiente para arranjar um outro como aquele. E a esse desastre sentimental não foi estranha a energia dos seus rogos junto ao marido para a admissão do Horácio no estabelecimento oficial. O conselheiro, homem de mais de 60 anos, continuava superiormente frio, egoísta e fechado, sonhando sempre uma posição mais alta ou que julgava mais alta. Casara-se por necessidade decorativa. Um homem de sua posição não pode continuar viúvo. Atiraram-lhe aquela menina pelos olhos. Ela o aceitou por ambição e ele por conveniência. No mais, lia os jornais, o Câmbio especialmente, e de manhã passava os olhos nas apostilas de sua cadeira, apostilas por ele organizadas há quase 30 anos, quando dera as suas primeiras lições, moço de 25 anos, genial nas aprovações e nos prêmios. Horácio, toda manhã ao sair para o colégio, lá avistava o padrinho atarrachado na cadeira de balanço, a ler atentamente o jornal. "A bênção, meu padrinho." "Deus te abençoe", dizia ele, sem menear a cabeça do espaldar, e no mesmo tom de voz com que pediria os chinelos à criada. Em geral, a madrinha estava deitada ainda e o menino saía para o ambiente ingrato da escola, sem um adeus, sem dar um beijo, sem ter quem lhe reparasse familiarmente o paletó. Lá ia. A viagem de bonde ele a fazia humilde, espremido a um canto do veículo, medroso que seu paletó roçasse as sedas de uma rechonchuda senhora, ou que seus livros tocassem nas calças de um esquelético capitão de uma milícia qualquer. Pelo caminho,
arquitetava fantasias. Seu espírito divagava sem nexo. À passagem de um oficial a cavalo, imaginava-se na guerra, feito general, voltando vencedor, vitorioso de ingleses, de alemães, de americanos, e entrando pela rua do ouvidor, aclamado como nunca se fora aqui. Na sua cabeça ainda infantil, em que a franqueza de afetos próximos concentrava o pensamento, a imaginação palpitava, tinha uma grande atividade criando toda espécie de fantasmagorias que lhe apareciam como fatos possíveis, virtuais. Eram-lhe as horas de aula um bem triste momento. Não que fosse vadio, estudava o seu bocado, mas o espetáculo do saber, por um lado grandioso e apoteótico, pela boca dos professores, chegava-lhe tisnado e um quê desarticulado. Não conseguia ligar bem umas coisas às outras. Além do que, tudo aquilo lhe aparecia solene, carrancudo e feroz. Um teorema tinha o ar autoritário de um régulo selvagem, e aquela gramática cheia de regrinhas, de exceções, uma coisa cabalística, caprichosa e sem aplicação útil. O mundo parecia-lhe uma coisa dura, cheia de arestas cortantes, governado por uma porção de regrinhas de 3 linhas, cujo segredo e aplicação estavam entregues a uma casta de senhores, tratáveis uns, secos outros, mas todos velhos e indiferentes. Aos seus exames ninguém assistia, nem por eles alguém se interessava. Contudo, foi sempre regularmente aprovado. Quando voltava do colégio, procurava a madrinha e contava-lhe o que se dera nas aulas. Narrava-lhe pequenas particularidades do dia, as notas que obtivera e as travessuras dos colegas. Uma tarde, quando isso ia fazer, encontrou Dona Laura atendendo a uma visita. Vendo-o entrar e falar à dona da casa, tomando-lhe a bênção, a senhora estranha perguntou: "Quem é esse pequeno?" "É meu afilhado", disse Dona Laura. "Teu afilhado? Ah, sim, é o filho da Gabriela." Horácio ainda esteve um instante calado, estatelado e depois chorou nervosamente. Quando se retirou, observou a visita à madrinha. "Você está criando mal esta criança. Faz-lhe muitos mimos, está lhe dando nervos." "Não faz mal, podem levá-lo longe." E assim corria a vida do menino em casa do conselheiro. Um domingo ou outro, só ou com um companheiro, vagava pelas praias, pelos bondes ou pelos jardins. O jardim botânico era-lhe preferido. Ele e o seu constante amigo Salvador sentavam-se a um banco, conversavam sobre os estudos comuns, maldiziam este ou aquele professor. Por fim, a conversa vinha a enfraquecer. Os dois se calavam instantes. Horácio deixava-se penetrar pela flutuante poesia das coisas, das árvores, dos céus, das nuvens. Acariciava com o olhar as angustiadas colunas das montanhas. Simpatizava com o arremesso dos píncaros, depois deixava-se ficar, ao chilreio do passaredo, cismando vazio sem que a cisma lhe fizesse ver coisa definida, palpável pela inteligência. Ao fim, sentia-se como que liquefeito, vaporizado nas coisas, era como se perdesse o feitio humano e se integrasse naquele verde escuro da mata, ou naquela mancha faiscante de prata que a água a correr deixava na encosta da montanha. Com que volúpia em tais momentos ele se via dissolvido na natureza, em estado de fragmentos, em átomos sem sofrimento, sem pensamento e sem dor. Depois de ter ido ao indefinido, apavorava-se com o aniquilamento e voltava a si, aos seus desejos, às suas preocupações com pressa e medo. "Salvador, de que gosta mais, do inglês ou francês?" "Eu do francês, e tu?" "Do inglês." "Por quê?" "Porque pouca gente o sabe." A confidência saía-lhe a contragosto, era dita sem querer. Temeu que o amigo o supusesse vaidoso. Não era bem esse sentimento que o animava. Era uma vontade de distinção, de reforçar a sua individualidade, que ele sentia muito diminuída pelas circunstâncias ambientes. O amigo não entrava na natureza do seu sentimento e despreocupadamente perguntou: "Horácio, já assististe uma festa de São João?" "Nunca." "Queres assistir uma?" "Quero. Onde?" "Na ilha, na casa do meu tio." Pela época, a madrinha consentiu. Era um espetáculo novo. Era um outro mundo que se abria aos seus olhos. Aquelas longas curvas de praias, que perspectivas novas não abriam em seu espírito.
Ele se ia todo nas cristas brancas das ondas e nos largos horizontes que descortinava. Em chegando a noite, afastou-se da sala. Não entendia aqueles folguedos, aquele dançar sôfrego, sem pausa, sem alegria, como se fosse um castigo. Sentado a um banco do lado de fora, pôs-se a apreciar a noite, isolado, oculto, fugido, solitário, que se sentia ser no ruído da vida. Do seu canto escuro, via tudo mergulhado numa vaga semiluz. No céu negro, a luz pálida das estrelas. Na cidade defronte, o revérbero da iluminação. Luz na fogueira votiva, nos balões ao alto, nos foguetes que espolcavam, nos fogaréus das proximidades e das distâncias. Luzes contínuas, instantâneas, pálidas, fortes. E todas no conjunto pareciam representar um esforço enorme para espancar as trevas daquela noite de mistérios. No seio daquela bruma iluminada, as formas das árvores boiavam como espectros. O murmúrio do mar tinha alguma coisa de penalizado diante do esforço dos homens e dos astros para clarear as trevas. Havia naquele instante em todas as almas um louco desejo de decifrar o mistério que nos cerca, e as fantasias trabalhavam para idear meios que nos fizessem comunicar com o ignorado, com o invisível. Pelos cantos sombrios da chácara, pessoas deslizavam, iam ao poço ver a sombra, sinal de que viveriam o ano, iam disputar galhos de arruda ao diabo. Pelas janelas, deixavam copos com ovos partidos para que o sereno, no dia seguinte, trouxesse as mensagens do futuro. O menino, sentindo-se arrastado por aquele frêmito de augúrio e feitiçaria, percebeu bem como vivia envolvido, mergulhado, no indistinto, no indecifrável. E uma onda de pavor imensa e aterradora cobriu-lhe o sentimento. Dolorosos foram os dias que se seguiram. O espírito sacolejou-lhe o corpo violentamente. Com afinco estudava, lia os compêndios, mas não compreendia nada retinha. O seu entendimento como que vazava, voltava, lia e lia, e em seguida virava as folhas sofregamente, nervosamente, como se quisesse descobrir debaixo delas um outro mundo cheio de bondade e satisfação. Horas havia que ele desejava abandonar aqueles livros, aquela lenta aquisição de noções e ideias, reduzir-se e anular-se. Horas havia, porém, que um desejo ardente lhe vinha de saturar-se, de saber, de absorver todo o conjunto das ciências e das artes. Ia de um sentimento para outro, e foi vã a agitação. Não encontrava solução, saída. A desordem das ideias e a incoerência das sensações não lhe podiam dar uma, e cavavam-lhe a saúde. Tornou-se mais flébil, fatigava-se facilmente, amanhecia cansado de dormir e dormia cansado de estar em vigília. Vivia irritado, raivoso, não sabia contra quem. Certa manhã, ao entrar na sala de jantar, deu com o padrinho a ler os jornais, segundo o seu hábito querido. Horácio, você passe na casa do Guedes e traga minha roupa que mandei consertar. Mande outra pessoa buscar. O quê? Não trago. Ingrato. Era de esperar. E o menino ficou admirado diante de si mesmo, daquela saída de sua habitual timidez. Não sabia onde tinha ido buscar aquele desaforo imerecido, aquela tola má criação. Saiu-lhe como uma coisa soprada por outro, e que ele unicamente pronunciasse. A madrinha interveio, aplainou as dificuldades, e com a agilidade de espírito peculiar ao sexo, compreendeu o estado da alma do rapaz, reconstituiu-o com os gestos, com os olhares, com as meias palavras que percebera em tempos diversos, e cuja significação lhe escapara no momento, mas que aquele ato, desusadamente brusco e violento, aclarava por completo. Viu-lhe o sofrimento de viver à parte, a transplantação violência, a falta de simpatia, o princípio de ruptura que existia em sua alma e que o fazia passar aos extremos das sensações e dos atos. Disse-lhe coisas doces, ralhou-o, aconselhou-o, acenou-lhe com a fortuna, a glória e o nome. Foi Horácio para o colégio abatido, preso de um estranho sentimento de repulsa, de nojo por si mesmo. Fora ingrato de fato, era um monstro. Os padrinhos lhe tinham dado tudo, educado, instruído. Fora sem querer, fora sem pensar, e sentia bem que a sua reflexão não entrara em nada naquela resposta que dera ao padrinho. Em todo caso, as palavras foram suas,
foram ditos com a sua voz e a sua boca, e se lhe nasceram do íntimo sem a colaboração da inteligência, devia acusar-se de ser fundamentalmente mau. Pela segunda aula, pediu licença. Sentia-se doente, doía-lhe a cabeça e parecia que lhe passava um archote fumegante pelo rosto. Já, Horácio? Perguntou-lhe a madrinha vendo-o entrar. Estou doente. E dirigiu-se para o quarto. A madrinha seguiu-o. Chegado que foi, atirou-se à cama ainda meio vestido. Que é que você tem, meu filho? Dores de cabeça, um calor. A madrinha tomou-lhe o pulso, assentou as costas da mão na testa e disse-lhe ainda algumas palavras de consolação, que aquilo não era nada, que o padrinho não lhe tinha rancor, que sossegasse. O rapaz, deitado, com os olhos semicerrados, parecia não ouvir. Voltava-se de um lado para o outro, passava a mão pelo rosto, arquejava e debatia-se. Um instante pareceu sossegar. Ergueu-se sob o travesseiro e chegou a mão aos olhos, nos gestos de quem quer avistar alguma coisa ao longe. A estranheza do gesto assustou a madrinha. Horácio! Horácio! Estou dividido, não sai sangue. Horácio, Horácio, meu filho! Faz sol, que sol! Queima, árvores enormes, elefantes. Horácio, que é isso? Olha, é tua madrinha. Homens negros, fogueiras, um se estorce. Que coisa, o meu pedaço dança. Horácio, Genoveva, traga água de flor. Depressa, um médico. Vá chamar Genoveva. Já não é o mesmo, é outro. O lugar mudou. Uma casinha branca, carros de bois, nozes, figos, lenços. Acalma-te, meu filho. Ué, que os dois brigam. Daí em diante, a prostração tomou-o inteiramente. As últimas palavras não saíam perfeitamente articuladas. Pareceu sossegar. O médico entrou, tomou a temperatura, examinou-o e disse com a máxima segurança: Não se assuste, minha senhora. É delírio febril, simplesmente. Dê-lhe o purgante, depois as cápsulas, que em breve estará bom.